Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, comecinho de semana, segundo dia da semana, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, é rapidinho. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, e se você sentir de Deus no teu coração, ou se você quiser, compartilhe esse vídeo, para que outras vidas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus, amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 22, a seguir vai narrar a história de Jesus andando sobre o mar, para poder trazer livramento para os discípulos naquela feita. E no versículo 22 e 23 vai dizer assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, olha só. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 22 vai falar sobre também Jesus no Getsêmani. E vai dizer assim a palavra de Deus no versículo 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Para mim poder ser bem breve aqui, Jesus ele tinha uma vida de oração todos os dias. E olha só, e a vida de oração que ele tinha, as madrugadas que ele passava pelo monte, buscando a presença de Deus, e logo pela manhã ele entrava em Jerusalém, para poder anunciar o evangelho, as boas novas da salvação. Olha só, Jesus ele tinha uma vida preparada na oração. Ele era extremamente severo em relação à oração. Jesus passava madrugadas orando, apegado com o Pai. E tudo isso não isentou Jesus de enfrentar a cruz do Calvário. Tudo isso a vida de oração muito forte que Jesus tinha não livrou ele de passar pelas traições, de enfrentar os açoites e por final a morte de cruz, né? Não isentou ele de carregar uma cruz sobre os seus ombros, para que ele pudesse cumprir o propósito que Deus havia delegado sobre a sua vida, que era através deles redimir a humanidade, trazer a humanidade de novo para perto de Deus por meio desse sacrifício vicário realizado por Cristo. A oração não isentou Jesus de nada disso, dos contratempos, dos problemas, não, de nada. Porém, era na oração que Jesus ele recebia a força necessária para que ele pudesse
continuar firme nos propósitos ou no propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. É na oração que Jesus conseguiu o conforto necessário para que ele pudesse vencer as adversidades. Era na oração que Jesus ele recebia o ânimo, o vigor necessário para ele continuar. Era na oração que Jesus conseguia mais e mais deixar com que a vontade de Deus viesse a se cumprir sobre a sua vida. A oração também te ajuda a decidir, né? Jesus aqui no monte, no Getsemane, ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. O Senhor pode, mas se não tiver jeito, né? Na verdade, então, que se faça a sua vontade e não a minha. E a vontade de Deus era que ele suportasse a cruz mesmo, por você e por mim, para que hoje nós pudéssemos ter esse direito e esse privilégio e essa chance e essa oportunidade da gente poder estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas o que eu gostaria de frisar hoje é um pouquinho sobre a oração, e eu já termino aqui. A palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 22, vai dizer que Jesus, depois de despedir as multidões, ele subiu para orar. E eu imagino que naquele momento ele subiu um pouco mais cedo do que ele estava acostumado. Já era de tardezinho, início de noite, geralmente era nas madrugadas que Jesus pousava no monte, né, muitas vezes, e era durante as madrugadas que ele passava ali a noite orando. Mas naquele momento o sol se pôs, né, já era finalzinho da tarde, e Jesus despede as multidões, já tinha acabado de operar o milagre das multiplicações. Ele dá uma ordem para os discípulos atravessarem para outra margem, e ele subiu para orar. Eu acredito também que ali Jesus, como homem, estava ali de alguma maneira triste no seu interior. Por quê? Porque seu primo e seu amigo, né, eu vou dizer assim, né, seu primo, uma pessoa muito querida de Cristo, João Batista, havia sido morto há poucos, né? Então, na verdade, com toda certeza, ele estava triste mediante as situações, e havia também, na verdade, um peso sobre a vida de Cristo em relação à chamada, né? Na verdade, esse peso que eu falo é no sentido de responsabilidade. E na verdade, Jesus, sendo Deus, estando na glória, despojando-se dela para descer aqui, ele já sabia tudo o que ele ia enfrentar, a morte que ele ia ter que passar. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ninguém pegava Jesus de surpresa. Tanto é que quando ele operava os milagres, e uns que murmuravam no pensamento, ele já sabia o que eles estavam pensando, qual que era a intenção do coração ali da sua plateia, dos ouvintes que estavam ali diante da presença de Jesus. Entende? Então, na verdade, aí Jesus ele subiu ali, acredito eu, com uma tristeza, para poder buscar a presença de Deus. E é isso que devemos fazer. É só por meio da oração que nós vamos conseguir superar as dificuldades. É só por meio da oração que nós vamos conseguir vencermos os contratempos. É só por meio da oração que nós vamos conseguir ir adiante na nossa caminhada diante da presença de Deus. É só por meio da oração que nós vamos conseguir ver o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas. É só na oração que nós vamos obter a resposta de Deus que a gente tanto necessita. A oração, ela se torna imprescindível na vida do cristão, na vida do servo de Deus, na vida da serva de Deus. Não tem como a gente não manter um vínculo diante da presença de Jesus sem a oração. João capítulo 15 vai dizer que Jesus disse no versículo 4 ou 5, se não me falha a memória: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, ou seja, que nós devemos ter uma permanência nele. E essa permanência se dá por conta da oração, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da minha voluntariedade a cada dia de poder me conectar com o céu, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio do estudo da mesma, por meio de jejum, que são ferramentas que Deus nos dá para nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você vai ser vitorioso,
quando você deixar em pé o seu altar de oração. Você vai ser vitorioso quando você aprender que a oração te ensina a decidir, que a oração você vai encontrar a força necessária de Deus para você vencer. É na oração que na verdade você vai ficar o que ali? Atento às tentações que vierem. Jesus falou: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, quando você ora, você está ligado a Deus, você está mais próximo de Deus, e aí o desejo de pecar vai ser menos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se distancia do pecado. Quanto mais você se aproxima, mais se afasta de Deus, mais você se aproxima do pecado. Você vê? Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós ficamos longe de tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o segredo da tua vitória sempre vai ser a oração. Você ora, Deus trabalha. Você espera, confia, Deus movimenta as águas. E como que eu vou confiar? Se eu orar. Como que eu vou confiar? Se eu me apegar com Deus. Não tem como eu ter uma confiança em Deus se eu não tenho uma vida de oração, se eu não leio a palavra, se eu não me apego com as coisas de Deus. Mas quanto mais próximo de Deus eu me aproximo, eu me achego por meio da oração, mais forte Deus me deixa e maior vai ser a convicção no meu coração de que as coisas darão certo na minha vida para a glória de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, eterno e santo, é em nome do Senhor Jesus que eu me coloco diante da Tua presença, neste momento, Senhor. E quero interceder pela vida do Teu filho e da Tua filha. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Vem falar aos nossos corações. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor mais uma vez, pelo fato de o Senhor mais uma vez mostrar o quanto se faz necessário orarmos, meu Pai. Pai amado, nos ajude, Senhor, porque muitas vezes não é fácil, meu Pai. A nossa natureza terrena, ela não quer as coisas que nos aproximam de Ti, Senhor. Ela quer tudo o oposto, meu Pai, tudo aquelas coisas que nos afastam da Tua presença. Mas nos ajude, Senhor, a cada iniciativa nossa, nos achegarmos mais a Ti. Nos ajude, Senhor, a cada dia a vencermos as dificuldades, os contratempos. Pai amado, Pai querido, ajuda o Teu filho e a Tua filha que possam estar enfrentando, meu Pai, algum tipo de dificuldade, Senhor, nesta hora. Pai amado, tira a angústia desse coração que chegou aqui preocupado, angustiado, triste, meu Pai, com os problemas desta vida. Conforta, meu Pai, esses corações. Pai amado, que essa semana venha ser de portas abertas, eu declaro isso sobre a vida dos Teus filhos. Que esta semana venha ser uma semana de respostas, eu declaro isso sobre a vida dos Teus filhos, meu Pai. Que esta semana venha ser uma semana, Senhor, diferente, melhor do que esta semana que ficou para trás, meu Pai. Eu declaro isso na vida dos Teus filhos. Pai amado, Pai querido e santo, permaneça conosco no decorrer desta semana. Continue, Senhor, nos segurando pela mão e nos ajudando, meu Pai, a cumprirmos os propósitos pelos quais o Senhor tem na vida de cada um de nós, meu Pai. Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada, supre cada uma das suas necessidades e que a Tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu oro neste momento, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta, e eu peço, dai-nos a Tua paz, a alegria no Teu Espírito Santo e que o Teu querer se cumpra em nós. Assim eu oro neste momento, meu Pai, desde já eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.